Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, contra-ataque. Isso mesmo, contra-ataque. Ih, o que é isso? Vamos ver. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em psicologia social, que estuda muito essas questões sociais, o que está acontecendo hoje. Então, a psicologia social é muito voltada para isso, para ver como a sociedade reage às várias situações, né? Então, sou doutor em psicologia social pela USP do Trabalho, sou mestre em psicossomática e psicologia hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, vamos falar desses contra-ataques. Os contra-ataques ocorrem quando as pessoas se sentem atacadas e reagem. Então, você se sente atacado, você contra-ataca, né? Você reage àquele ataque que você sofreu. Muitas pessoas da população estão despertando e reagindo aos ataques que recebem, de várias formas. Então, eu vou dar alguns exemplos desses ataques, porque hoje é um dia muito especial e hoje vamos falar do que aconteceu hoje, que é muito especial. Por exemplo, eu já havia falado da censura que as mídias sociais estão fazendo à nossa livre expressão. E aí, você pode acompanhar um programa de rádio que eu fiz, que está no YouTube, e se chama A Censura Voltou? Ponto de interrogação. A censura voltou? Então, nesse programa eu procuro mostrar que, de certa forma, nas mídias sociais, a censura tudo evidencia que voltou. Por quê? Você não pode falar determinadas palavras, canais são cancelados. Então está numa situação muito difícil. Sendo que as mídias sociais, eu ouvi esse comentário, eu não me lembro onde, mas foi muito interessante. Você imagina o seguinte, vamos fazer uma comparação com os anos mais antigos, né? O que eles estão fazendo, porque eles não são produtores de conteúdo, eles não produzem conteúdos, eles apenas são uma mídia, eles veiculam conteúdos, eles são uma mídia de veiculação de conteúdos. Então, por exemplo, todas essas mídias sociais, por exemplo, o WhatsApp é uma mídia social que deveria apenas transmitir os conteúdos das pessoas que entram em contato, etc. Bom, mas o que elas estão fazendo? Elas começam a censurar os conteúdos. É como se no passado houvesse uma grande central de telefonia que dissesse para as pessoas, mas isso você não pode falar. Mas isso você não pode comunicar. Quer dizer, seria um total ataque à livre comunicação das pessoas. Só que atualmente as mídias sociais estão fazendo isso. Então, por exemplo, nas mídias sociais, alguns canais são cancelados dependendo do assunto. E eu vou dar um exemplo muito importante que você pode até seguir. O primeiro exemplo que eu vou te dar foi do trabalho da Judy Mikovits. Ela fez uma grande denúncia logo no começo da pandemia. Essa denúncia dá para acompanhar pelo livro Plague of Corruption, Praga da Corrupção. Esse livro você consegue pela Amazon.com, traz o conteúdo ou pelo livro impresso ou pelo sistema Kindle, né? Então você consegue esse livro. Ela fez uma entrevista inclusive muito corajosa. Essa entrevista se chamava Plandemic. E eu assisti algumas vezes, né? Além de adquirir o livro, assisti a entrevista que ela fez. Só que ela denunciou tão corajosamente poderes econômicos e até políticos atacando as pessoas, corrompendo e fazendo uma série de coisas erradas. A denúncia foi tão forte que as mídias sociais censuraram esse conteúdo. Se você procurar nas mídias sociais ainda hoje, você não encontra mais esse conteúdo.
e pessoas que tinham esse conteúdo nas suas páginas. Eu nunca tive numa página minha, porque meu tipo de programa é diferente. Mas pessoas que tinham nas suas páginas tiveram suas páginas canceladas, tiveram suas páginas proibidas. Então, o que eu diria para você é o seguinte: esse é um exemplo. Por que não pode se divulgar uma denúncia ao sistema econômico? Denúncia a autoridades norte-americanas que não estão agindo corretamente. Por que não pode denunciar essas coisas, né? Então, eles cortaram. Então, você não vai encontrar em nenhuma mídia social este conteúdo, essa entrevista chamada Plandemic. Esse é um primeiro exemplo. Por que a gente não pode encontrar? Por que eles censuraram esse conteúdo, se era um conteúdo de utilidade pública e que fazia uma série de denúncias relativas ao poder econômico e ao poder político? Por que não pode veicular essas coisas? Estranho, né? Então, canais são cancelados, palavras são censuradas. Então, eu já falei isso naquele programa, inclusive em outros, né? Que você ouve alguns youtubers, né, falando outras palavras, falando palavras que não vão ser cortadas, porque se falar determinadas palavras comuns, são cortadas. Mas o que é isso? Não pode falar determinadas palavras? O que está acontecendo? E a liberdade de expressão é atacada. Então, nós temos como uma das nossas prerrogativas a liberdade de expressão. No Brasil, nos Estados Unidos, em vários países. Isso é que torna um país uma democracia. Senão, é uma ditadura. Se só um modo de pensar é permitido, só um modo de falar é permitido, vira uma ditadura. E isso é um risco para a nossa sociedade. Então, isso é um ataque à nossa sociedade. A censura é um ataque a todos nós. Como a nossa livre expressão é atacada, algumas pessoas tomaram a iniciativa de fazer hoje, olha, hoje é um dia importantíssimo, eu diria até histórico, nesse sentido da iniciativa das pessoas. Dia 15/1/2021, o Silence Day, o dia do silêncio. O que as pessoas estão fazendo hoje? Elas estão desligando, não estão fazendo conexão com as mídias sociais, com estas mídias sociais maiores que censuram os conteúdos. Então, no dia de hoje, é o Silence Day, dia do silêncio, e as pessoas não estão acessando determinadas mídias sociais, essas que fazem mais censura. Vamos lembrar que essas mídias sociais são comandadas por quem? Você sabe? Acho que você sabe muito bem, né? Eu não preciso nem citar os nomes. São alguns bilionários que querem ditar o que a população pode falar e pensar. E olha, nem são tão inteligentes, não são pessoas assim brilhantes, né? Não são sumidades no sentido de serem muito inteligentes. São gênios aí na parte técnica, mas na parte filosófica não tem nada de gênio, né? E querem ditar o que a população pode falar, pode pensar. E toda denúncia que é feita a eles, há um corte. Opa, não está sentindo o cheiro de ditadura? Não está sentindo nem o cheiro de ditadura? Ditadura é ditar. Tem uma pessoa que dita para você e você anota e obedece. Entendeu? Isso é ditadura. Então, querem prevalecer uma forma única de pensar. Então, essa reação que a população teve hoje foi muito importante. Esse Silence Day foi muito importante. Porque, inclusive, nós estamos nesse mês de janeiro, e no mês de janeiro está previsto o grande apagão. Só que ninguém sabe como vai ser. Tem esse grande apagão, e isso você acompanha pela mídia, isso não é nenhuma informação espantosa, porque a mídia acompanhou as decisões do Fórum Econômico Mundial,
do Schwab, e toda essa questão do apagão que eles pretendem fazer agora para janeiro. Mas é que está acontecendo algo muito importante ao mesmo tempo. Como essas mídias sociais estão infringindo as leis, quando censuram, então pode haver processos jurídicos contra essas mídias sociais. Então, talvez não é que elas se aquietem por uma questão de uma combinação entre elas, mas talvez elas se aquietem por processos jurídicos e ainda outras questões que podem acontecer. Então, realmente, esse dia é um dia histórico porque a população está reagindo. Não quer mais ser censurado. Então, muitas pessoas estão mudando de mídias sociais e estão buscando algumas que não censurem. E tem esse direito. Então, vamos buscar quem não nos censura, porque esse é um direito que nós temos, né? Alguns donos dessas mídias sociais, então, são bilionários que querem impor uma única maneira de se pensar, censurando todas as demais. Pronto, ditadura. Deixa de ser uma democracia. Deixa de ter liberdade de expressão para ter uma única maneira de se pensar. Eles censuram principalmente as pessoas que atrapalham os seus privilégios econômicos ou mesmo políticos. Lembra do programa que eu falei? Que nesse ano de 2020 os bilionários se tornaram ainda mais bilionários? Coincidência? Ou existe, de fato, entre eles algo que faz com que eles se beneficiem cada vez mais e que a população empobreça cada vez mais? E isso que eles querem que o mundo inteiro siga. Então, o Silence Day de hoje foi sim um dia histórico. Talvez a grande mídia não repercuta, não diga tanto, mas foi sim um dia histórico, porque a população reagindo, não aceitando mais essas imposições. E eu vou falar agora de outras imposições que tentaram colocar no final do ano passado. Isso aconteceu na Dinamarca. Já no final do ano passado, houve 9 dias de protestos na Dinamarca contra uma lei de epidemias, né? Então, quando se faz uma lei de epidemia, se pensa assim, bom, é uma lei para ajudar a população. Opa! Mas dentro dessa lei, daria amplos poderes e poderes abusivos ao governo diante da pandemia. O governo poderia utilizar, a partir dessa lei, força policial e detenção se a pessoa não seguisse as determinações. Então, o governo daria determinações e faria uma ditadura e todos teriam que seguir essas determinações. Escuta, um dia desses, um cientista falou de ditadura da ciência, que é necessária. Gente, que é isso? Não vamos ouvir essas bobagens e ficarmos quietos. Não tem que ter ditadura nenhuma. Imagina da ciência. Sabe por quê? A ciência conseguiu se libertar dos tribunais da Inquisição. A ciência se caracteriza por essa liberdade de pensamento. O cientista pode pesquisar o que ele quiser. Então tem uma liberdade no meio científico, no meio acadêmico. Que é isso? Ditadura da ciência, forçando as pessoas? Então, na Dinamarca, o que eles fizeram? Se manifestaram por 9 dias de protestos. Olha, 9 dias de protestos, até que a lei caiu. E se a lei não caísse, vocês imaginam como estaria a população da Dinamarca hoje, totalmente submetida, e se não obedecesse, coerção policial. E hoje também eu vi uma cena que aconteceu no Canadá de coerção policial a um senhor de idade, a polícia tratando esse senhor com violência, porque ele não queria seguir algumas determinações. Que é isso? Nós tivemos exemplos aqui no Brasil. Aquela banhista que foi presa, a moça que estava num parque e foi imobilizada com violência. Que é isso? Nós vamos aceitar uma
nova ditadura, uma ditadura da pretensa ciência, e não é da ciência, não é da ciência, porque os cientistas não estão conseguindo falar livremente. Só os cientistas que concordam com essa visão podem falar, entende? Os cientistas que pensam um pouco diferente não estão podendo falar. Então não é uma ditadura da ciência, é uma ditadura do poder econômico e do poder político. Tem nada a ver com a ciência. A ciência é livre. A ciência pensa de uma maneira multiforme. Os cientistas, cada um tem a sua visão, tem uma liberdade. Então, não existe ditadura dentro do ambiente científico e não existe ditadura da ciência. Quem falou isso falou bobagem. Vocês sabem de quem eu estou falando. Bom, eu quero dar uma dica para vocês e dizer o seguinte: se você quer adquirir o meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, você pode adquirir nas várias livrarias do Brasil. Hoje você pede à distância, né? E ele está nessas várias livrarias. É A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, a minha pesquisa de uma verdadeira história da Terra, não a história que resolveram contar para a gente, porque tem muito disso. Eles resolvem contar alguma coisa para a gente e contam, e é uma história bem falha. Então, não é essa história falha que contaram para a gente, mas uma história na qual eu investiguei textos antigos, descobertas científicas, para dar uma visão mais coerente do que teria acontecido no passado da Terra. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, você encontra em todas as livrarias do Brasil. E o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, é meu livro internacional, editado por uma editora alemã, com filial em Portugal e em Nova York. Novas edições acadêmicas, tá? E você consegue pela Amazon.com. Bom, vamos ir para a parte final, que é muito importante, uma última reflexão. A nossa civilização atual lutou muito para obter alguns direitos e a liberdade de expressão. Porque você acha que na época dos reis tinha liberdade de expressão? Você podia falar mal do rei? Você morria. Não tinha liberdade de expressão. Você não podia criticar o rei. Então, foi uma luta de filósofos, de cientistas, que expuseram a necessidade da liberdade de expressão. Tivemos uma luta muito importante na época do Iluminismo, né, com Diderot, Voltaire, Rousseau e tantos filósofos que buscaram essa liberdade de expressão. Montesquieu, que dividiu os três poderes. Por que houve a divisão de três poderes? Executivo, legislativo, judiciário. Para que não houvesse um poder centralizado. Para que um poder controlasse o outro. E os três agissem em harmonia. Foi essa a ideia. E não a ideia de ter um poder centralizado que manda em tudo. Então foi uma ideia do filósofo Montesquieu. A divisão dos três poderes. E isso foi muito importante para a nossa democracia. Então, demoramos tanto para conseguir uma democracia. Os filósofos iluministas lutaram tanto por essa democracia. Tantos seres humanos lutaram por essa democracia e nós vamos perder assim fácil? Por causa de um punhado de redes sociais que censuram a comunicação das pessoas? Então, por isso que esse dia de hoje é um dia tão importante, o Silence Day. Porque se a censura continuar, vai haver mais Silence Day. E as pessoas vão boicotar as emissoras ou as mídias sociais, principalmente, que censuram, né? Porque nas emissoras de TV e rádio não há necessidade de censurar, porque eles escolhem lá o que eles passam, né? Então já é tudo filtrado. Mas na mídia social, como tem muita manifestação espontânea, eles tentam cortar as manifestações espontâneas,
as denúncias mais importantes. E nós vamos permitir? Melhor não, né? Sempre que a censura tenta retirar esse nosso direito, precisamos, então, contra-atacar. Porque o tema de hoje é contra-ataque. Então, precisamos contra-atacar. E não permitir que os nossos direitos, as nossas liberdades, os nossos direitos sejam privados, sejam retirados de nós. E o principal direito é de liberdade de expressão. Nós também temos outros direitos. Direito de ir e vir, uma série de outros direitos que a Constituição nos garante. Então, muito cuidado, porque justamente numa época como essa, de pandemia, muitas vezes pode-se retirar esses direitos com o argumento, mas nós estamos numa época de pandemia. E aí que uma ditadura pode se instalar. E não é um risco aqui só no Brasil, é um risco no mundo inteiro. E esses indivíduos, né, que gostam de ser ditadores, eles podem com facilidade, com uma certa facilidade, se impor. Agora, se nós reagirmos, eles não vão se impor e nós vamos manter a nossa liberdade constitucional. Nós temos direitos constitucionais de liberdade de expressão, de ir e vir e outras. Sempre que alguém quer impor leis ditatoriais, precisamos reagir e impedir. Então, é muito importante termos essa consciência, porque estamos num momento histórico muito complicado, no planeta inteiro, e podemos perder, sim, muito da nossa liberdade de expressão, muito das nossas liberdades e principalmente dos nossos direitos. Então, realmente precisamos nos unir enquanto população e não permitir ditadorizinhos metidos à besta mandando na gente. Chefe de rede social mandando no planeta. Não pode. Nós temos que preservar nossa liberdade para termos uma sociedade no futuro livre e verdadeiramente democrática. Não democrática só no nome, mas uma verdadeira democracia. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.